Olá, você que visita o canal AGGC Matemática, nós temos prazer em recebê-lo para a segunda videoaula sobre funções trigonométricas. Hoje trataremos da função cosseno pela professora Gisélia Clarice. Abordaremos o gráfico da função cosseno, a definição da função, o domínio, a imagem da função cosseno, o período da função, a paridade, isso é, verificar se a função é par ou ímpar. Você que assiste essa videoaula, coloque o fone de ouvido, se concentre, preste atenção e se alguma coisa tirou a sua atenção ou se você não entendeu, pause o vídeo, volte e retome a aula tantas vezes quantas você quiser. Boa aula! Problema 1. Considere o círculo de raio 1, é o círculo trigonométrico, todo círculo de raio 1 é trigonométrico, e um ângulo θ qualquer, pertencente aos números reais. No triângulo retângulo definido, representar no círculo o eixo do cosseno de θ. Além disso, fazer o gráfico da função cosseno, definir a função cosseno, calcular o domínio e a imagem da função cosseno, calcular o período da função cosseno e determinar a paridade da função cosseno, se ela é uma função par ou se ela é uma função ímpar. Vamos tomar o círculo trigonométrico, que é o círculo de raio 1, seja M' o eixo vertical e N' o eixo horizontal. Vamos tomar um ângulo qualquer de θ graus e formando aqui um triângulo retângulo, o triângulo OAB. O cosseno de θ, nós sabemos que pela trigonometria, ele é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. A hipotenusa é sempre o segmento que está na frente do ângulo reto, que é esse aqui. Então, o cateto adjacente é o segmento OB e a hipotenusa é o segmento OA. Então, o cosseno de θ vai ser OB dividido por OA. Como OA é o raio do círculo trigonométrico que é igual a 1, nós temos que o cosseno de θ ele é exatamente o segmento OB que está sobre o eixo NN'. Então, ele é um segmento contido em NN', contido no eixo horizontal. Então, nós dizemos que o eixo horizontal, NN', ele é o eixo dos cossenos. Contemple essa solução. Isso, se apodere do conhecimento, vamos para o próximo. Nós vamos agora analisar a orientação do círculo trigonométrico. Aqui está o círculo trigonométrico. Se você for no sentido anti-horário, ele é chamado de sentido positivo. Ele vai girar assim. Sempre que você girar assim, os ângulos são positivos. 0, 30, mais 90, 135, 180, 225, 270, 330, 360. Mas se você girar no sentido horário, ele é negativo. Por exemplo, 0, menos 30, menos 90, menos 140, menos 180, menos 220, menos 270, menos 330, menos 360. Então, quando nós giramos no sentido horário dos ponteiros do relógio, o nosso sentido é negativo. Isso é um conceito. O círculo ele tem 4 quadrantes. Nós vamos analisar o sinal do cosseno em cada quadrante. Então, vamos tomar o círculo trigonométrico. Do 0 para a direita, o eixo é positivo. Do 0 para a esquerda, o eixo é negativo. Nós vamos analisar os quadrantes, ele vai no sentido anti-horário, no sentido positivo. No primeiro quadrante, o cosseno é positivo, porque ele vai estar no eixo positivo. No segundo quadrante, o cosseno é negativo, porque ele estará sobre o eixo negativo. No terceiro quadrante, o cosseno é negativo pelo mesmo motivo. No quarto quadrante, o cosseno ele é positivo. Porque nós sabemos que o eixo do cosseno é o eixo horizontal, tá? Esse eixo aqui. Se apodere do conhecimento. Agora, nós vamos construir o gráfico da função cosseno. Então, nós vamos pegar o trigonométrico, vamos desenhar os eixos cartesianos, tá aqui o eixo cartesiano,
O cosseno de 0 graus, ele é exatamente igual ao eixo, ele mede 1 e ele está no eixo positivo. Então, ele vai ser representado aqui sobre o eixo vertical, nesse segmento aqui do 0 a 1. Para cima, porque o eixo é positivo. O cosseno de 45 graus, aqui 45 graus, nós vamos projetar aqui e ele vai ser esse segmento em verde que está caindo aqui, tá vendo? Ele é positivo. Então, nós vamos representar aqui no eixo 45 graus, ele para cima, porque ele é positivo. Agora, vamos para 90 graus. 90 graus, o cosseno é a projeção sobre o eixo horizontal, que dá exatamente a origem. Então, aqui, em cima do 90, nós vamos botar um pontinho, que é o 0. O cosseno de 90 é 0. Vamos por mais 45, vai ficar 135 graus. Então, nós vamos projetar esse ângulo. Este segmento, ele está sobre o eixo negativo. Então, ele vai estar aqui para baixo. Verifique. Mais 45 graus vai dar 180. E em 180, o cosseno vai ser igual ao raio, só que ele está em cima do eixo negativo. Então, ele é menos 1. Então, ele vem para baixo como menos 1. Mais 45 graus, nós vamos ter 225 graus. Vamos projetar o cosseno aqui sobre o eixo e lá vem o segmento caindo. Está no lado do eixo negativo. Em 225 graus, ele vai estar para baixo, o segmento para baixo. Mais 45 graus e temos 270 graus e o cosseno vai ser projetado aqui bem na origem, então ele é 0. Em 270 ele vai cair aqui um pontinho em cima do 270. Mais 45 graus, vai ficar 315. Vamos projetar sobre o eixo horizontal e o cosseno é esse segmento aqui em amarelo, que ele agora está sobre o eixo positivo, então ele vai ser voltado para cima. Mais 45 graus e ele vai para 360 e o cosseno é exatamente o raio do círculo, que é igual a 1, e está sobre o eixo positivo, ele vai ficar aqui voltado para cima em 360 graus. Nós vamos unir a ponta desses segmentos, passando aqui pelo 0, e quando unimos isso aqui, nós temos o gráfico da função cosseno. Está aqui o gráfico da função cosseno. É essa curva voltada para cima. Contemple a solução do exercício. Apodere-se do conhecimento. Vamos para o próximo. Observe que para qualquer número real θ, é possível calcular o cosseno de θ. Por quê? Vamos pegar o círculo trigonométrico. Se eu der uma volta no sentido positivo do círculo, essa volta é 360 graus. Eu dei uma volta, eu chamo de K igual a 1. Uma volta. E existe o cosseno de qualquer ângulo aqui entre 0 e 360. Agora eu vou dar mais outra volta, que eu estou marcando aqui em verde. Quer dizer, a segunda volta vai ficar 360 mais 360 dá 720. Existe o cosseno de qualquer ângulo aqui. Nós estamos na segunda volta, K igual a 2. Vamos dar mais uma volta no círculo. Vai ser um ângulo de 1080, vai existir o cosseno disso tudo aqui. Quer dizer, existe o cosseno daqui, dando essa volta toda. Vamos dar mais uma volta, que é 1080 mais 360. Vamos dar essa volta em branco. Vai dar 1440, que é a quarta volta, K igual a 4, e existe o cosseno de tudo isso. E assim sucessivamente. E nós chamamos o K o número de voltas que nós vamos dar no círculo. O K pode ser 0, quando você tem qualquer ângulo, 30 graus, 40 graus, até o 360, mais ou menos 1, mais ou menos 2, mais ou menos 3. O K vai ser negativo se o ângulo estiver no sentido horário, se você estiver dando volta no círculo no sentido horário, que é o sentido negativo. Então, isso mostra que para qualquer número real, existe o cosseno do número real. O que vai acontecer é que vai se falar em várias voltas que você dá aqui dentro do círculo, ou no sentido positivo ou no sentido negativo. Contemple a solução. Vamos passar para o próximo. Observando, então, que para qualquer número real é possível calcular o cosseno. E, por outro lado, observa-se que no gráfico que nós fizemos lá atrás da função cosseno,
ele assumiu um valor máximo em mais 1 e um valor mínimo em menos 1, e que também a função estava presa entre menos 1 e mais 1. Então, com isso, nós podemos dizer que o cosseno de θ é maior ou igual a menos 1 ou menor ou igual a 1. Quer dizer, a função está aprisionada entre o menos 1 e o mais 1. Ou também nós podemos dizer em forma de módulo, porque isso aqui é a definição de módulo. O módulo do cosseno é menor ou igual a 1. São as duas maneiras de falar sobre o cosseno. Isso é uma propriedade super importante que você vai usar em vários momentos, em vários cálculos. Se apodere do conhecimento. Isso, agora vamos em frente. A matemática define a função cosseno, então, como uma f que vai de qualquer número real no conjunto menos 1 mais 1, nesse intervalo fechado. Você pode definir aqui no intervalo fechado do menos 1 até o mais 1, ou também de R em R. Só que vão existir infinitos números reais fora do menos 1 mais 1, que não serão imagem de ninguém. Então, eu estou preferindo definir assim, f de R no intervalo fechado do menos 1 mais 1, porque nós vimos que a função ficou aprisionada aqui, que pega qualquer número real θ e leva no cosseno de θ, que é a f de θ. Então, o domínio da função cosseno é o conjunto dos números reais, porque para qualquer número real existe o cosseno de θ, e nós vamos escrever que o domínio do cosseno de θ é os reais. E a imagem da função cosseno é o intervalo real do menos 1 ao mais 1, porque nós vimos que a função está aprisionada aqui dentro. Então, nós vamos escrever que a imagem da função cosseno é o intervalo fechado que vai do menos 1 até o mais 1. Se apodere do conhecimento. Isso, vamos em frente. Período da função cosseno. O período significa qual é o movimento mínimo que a função faz e que depois ela se repete quando você começa a rodar no círculo. Então, vamos ver. Vamos desenhar os eixos cartesianos e nós sabemos que a função cosseno ela ficou aprisionada entre o menos 1 e o mais 1. Vou pegar a primeira volta em radianos, 0, π, 2π. Essa é a primeira volta do círculo, que nós já fizemos o gráfico ali. Nós vimos que a função faz esse movimento, ó, faz essa curva, completou uma volta. Quando você der a segunda volta, ela vai repetir o movimento. Então, como o movimento mais simples que ela tem é essa curva voltada para cima, nós dizemos que o período da função vai de 0 a 2π, ou 360 graus. Na segunda volta, que vai do 2π, o 3π até o 4π, a função vai repetir o movimento. Se eu fizer o sentido horário, que é o negativo, nós vamos ter para menos π e para menos 2π. O movimento da curva vai se repetir. Então, a curva ela fica fazendo esse movimento o tempo todo. Por isso, o período dela é 2π. Vamos no próximo slide fazer a evolução da curva toda mais lisa, porque ali eu quebrei a curva para mostrar o período. 0, π, 2π, primeira volta. 3π, 4π, estou na segunda volta do círculo. 0, menos π, menos 2π, eu estou no sentido horário, que é o sentido negativo. Como é que ficaria a nossa curva? Ficaria assim. Ela vai fazer esse movimento. Se apodere do conhecimento. Vamos para o próximo. Problema 2, nós vamos calcular o cosseno de 45 graus. Solução. Vamos pegar o círculo trigonométrico e desenhar aqui um ângulo de 45 graus. Esse triângulo aqui, ele tem um ângulo de 45 graus e aqui ele tem um ângulo de 90. Ele é um triângulo retângulo. Está desenhado aqui. Agora eu vou separar esse triângulo retângulo, o triângulo OAB, na próxima lâmina, para nós analisarmos melhor. Então, tá aqui o triângulo OAB, eu até aumentei um pouco o desenho para ficar mais fácil. Ele tem aqui um ângulo de 90 graus, esse ângulo aqui mede 90 graus, esse aqui 45 graus, então o próximo ângulo dele é 45 graus. Todo triângulo que tem dois ângulos da base congruentes, ou seja, iguais com a mesma medida, e esse aqui tem, ele é chamado de um triângulo isósceles. Significa que esse lado
é igual a esse, tem a mesma medida. Então, nós sabemos que o OA é o raio do círculo, mede 1. E que, como o triângulo é isósceles, os dois catetos vão medir a mesma medida, que eu chamei de x. Contemple um pouco esse triângulo. É um triângulo retângulo isósceles, cujos dois lados têm a mesma medida e nós chamamos de x. Agora, o próximo passo que nós vamos fazer é aplicar o teorema de Pitágoras a esse triângulo. E o teorema de Pitágoras diz que a hipotenusa ao quadrado é igual a um cateto ao quadrado mais outro cateto ao quadrado. A hipotenusa nós vimos que é o raio do círculo trigonométrico, que é 1. Cada cateto media x, então é x ao quadrado mais x ao quadrado. Ora, x ao quadrado mais x ao quadrado, isso implica que vai dar 1 é igual a 2x2. Como o 2 está multiplicando o x2, ele passa para lá com a operação inversa, para dividir. Então, 1 dividido por 2, isso é 1/2, é igual a x2. Agora, nós vamos extrair a raiz quadrada de meio. Eu só extraí a raiz positiva porque x é um cateto, é uma medida. Então, toda medida é positiva, por isso eu extraí a raiz positiva. A raiz quadrada de 1 é 1 e a raiz quadrada de 2 é raiz de 2. Nós vamos eliminar esse radical daqui, a raiz de 2. Então, nós vamos fazer o que nós chamamos de racionalização do denominador. Basta multiplicar a raiz de 2 por raiz de 2, que vai dar a raiz de 4, que vai dar 2. Eliminamos o radical. Mas como eu não posso multiplicar só o denominador por raiz de 2, eu tenho que multiplicar o numerador também, porque isso é uma igualdade. Senão, eu deixo de ter uma igualdade. E depois também eu uso esse artifício, porque um número dividido por ele mesmo dá 1. Então, multiplicar 1 sobre raiz de 2 vezes 1, eu não alterei. Então, x vai ser igual a 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. Por outro lado, nós sabemos que o cosseno de 45 era cateto oposto, que era x, dividido por hipotenusa, que é 1. Nós vamos substituir o valor de x, é raiz de 2 sobre 2, no cosseno de 45. Então, o cosseno de 45 vai ser igual a x, que é a raiz de 2 sobre 2. Então, aqui nós determinamos o valor do cosseno de 45, que é bastante útil e utilizado em muitos cálculos, onde envolve a função trigonométrica cosseno. Se apodere do conhecimento. Vamos passar para frente. Paridade da função cosseno. Nós queremos determinar aqui se a função cosseno é par ou ímpar. Para isso, nós vamos utilizar o círculo trigonométrico. Vamos desenhar um triângulo que tem um ângulo x e um ângulo menos x. O cosseno do ângulo x nós sabemos que é o segmento OB. E o cosseno de menos x vai ser o segmento OB também. Nós temos que o cosseno de x, que é o segmento OB, é maior que zero. Ele tem a mesma medida que o cosseno de menos x, que é o segmento OB, que também é maior que zero. Então, comparando os dois segmentos, claro, o segmento vermelho e o segmento verde têm o mesmo tamanho e a mesma orientação, porque os dois estão no eixo positivo. Então, o cosseno de x é igual ao cosseno de menos x. Mas o cosseno de x é uma f de x e o cosseno de menos x é a f de menos x. Então, isso aqui é a definição de uma função par. Logo, a função cosseno é uma função par. Apodere-se do conhecimento. Vamos para frente. Problema 3. Dadas as funções, calcule o que se pede. Domínio, imagem, período e o gráfico de f de x e compare com o gráfico do cosseno de x. Função A. A f de x é o cosseno de 2x. Nós vamos calcular tudo isso que está sendo pedido aqui. Vamos lá, solução. O domínio do cosseno de 2x é o conjunto dos números reais. E a imagem, intervalo menos 1 até o 1 fechado. O argumento da função cosseno de 2x é 2x, e nós vamos fazer igual ao período, que é 2π, para poder calcular o período dessa função. Então, aqui 2x é igual a 2π,
Cancelando o 2, temos que x é igual a π. Então, π é o período da função cosseno de 2x. Agora nós vamos desenhar os eixos cartesianos e colocar os graus aqui. E vamos fazer a tabela. O x nós vamos variar de 0 até o 180, que é o período da função. Comparar com a função do cosseno de x, nós vamos calcular o cosseno de x. Cosseno de 0 é 1. Então, eu marquei uma bolinha lá em cima do 1. O cosseno de 45 é a raiz de 2 sobre 2. Então, em 45, eu marquei raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 90 é 0. Então, em cima de 90, eu marquei o 0. Uma bolinha. Olha, parece uma bolota. O cosseno de 135 é menos raiz de 2 sobre 2. Então, em 135, marquei o menos raiz de 2 sobre 2. O cosseno de 180 é menos 1. Marquei o menos 1. Nós sabemos já, do cálculo que nós fizemos da função cosseno, que o cosseno de 225 é menos raiz de 2 sobre 2. De 270 é 0. De 315 é raiz de 2 sobre 2. E de 360 é 1. Então, traçando o gráfico da função cosseno, seria esse. Agora, nós vamos calcular quem é 2x. Porque o argumento da função é 2x. Então, 2 vezes 0 dá 0, 2 vezes 45, 90, 2 vezes 90, 180, 2 vezes 135 é 270, 2 vezes 180 é 360. E agora vamos calcular o cosseno disso. Cosseno de 0 é 1, marquei a bolotinha aqui em cima. Cosseno, quando é 45, vai dar 0, marquei a bolotinha aqui em cima do 0, tá vendo? Quando x é 90, o cosseno está dando menos 1. Então, eu vou marcar a bolotinha aqui embaixo, menos 1. Quando o x for 135 graus, o cosseno de 135 é 0. Então, a minha bolotinha vem para cá, para cima, 0. E quando o x for 180, o cosseno dele, que vai dar 360, vai dar 1. Então, a bolotinha vai lá para cima, tá vendo? Esse movimento aqui é o movimento da função cosseno de 2x. E o período dela vai de 0 a π. Está marcado aqui em verde. Então, observe o que aconteceu. A função cosseno de x era essa aqui. A função cosseno de 2x é essa aqui. Observe que eu multipliquei a variável x por 2. Então, o período dela foi 360 dividido por 2, 180. Se eu multiplicasse aqui por 3, seria 360 dividido por 3, daria 120. Ela estaria aqui o gráfico. O período dela estaria aqui em 120 graus. Ou seja, quanto maior o número que eu multiplicar aqui, número maior que 1, é como se eu dividisse 360 por esse número e eu vou imprensando a função para a esquerda. O gráfico vai sendo imprensado aqui para a esquerda. Por outro lado, se eu multiplicasse o x aqui por 1/2, um número menor que 1, eu estaria multiplicando 360 por 2, então o gráfico dela ia ser 2π. Então, eu estaria expandindo a função para a direita. Ela ia ampliando. Se eu multiplicasse por 3, seria 360 vezes 3.080 e seria o período dela. Então, eu ia alargar a função para a direita. Contemple a solução do exercício. Se apodere dela, vamos para o próximo. Item B. F de x é 3 cosseno de 2x. Solução. Nós vamos fazer uma tabela. Então, eu vou colocar na primeira linha da tabela, do 0 ao 180, de 45 em 45 graus. Traçando os eixos cartesianos para fazer a representação. Na segunda linha da tabela, nós vamos multiplicar a primeira por 2. 2 vezes 0 é 0. 2 vezes 45, 90. 2 vezes 90, 180. 2 vezes 135, 270. 2 vezes 180, 360. E aqui no eixo horizontal nós vamos representar, eu estou representando até 360 graus porque eu vou comparar com o cosseno de x. Cosseno de 2x vai ser o cosseno dos elementos que estão nessa linha 2x. Cosseno de 0 é 1, então nós vamos marcar uma bolinha no 0, nós vamos marcar aqui numa bolinha na altura do 1. Cosseno, quando x é 45, o cosseno é 0, cosseno de 2x é 0, então vem uma bolinha em cima do 45.
Quando x é 90, o cosseno de 2x é menos 1, então vem uma bolinha lá para baixo no menos 1. Quando x for 135, o cosseno de 2x vai ser 0, então em cima do 135 vem uma bolinha marcando 0. Quando o ângulo for 180, o cosseno de 2x é 1, então vai uma bolinha lá para cima no 1. Então aqui está o gráfico do cosseno de 2x. Agora nós vamos multiplicar o cosseno de 2x por 3. Então vai ficar 3 vezes 1 dá 3. E vai uma bolinha lá para cima para o 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes menos 1 dá menos 3. 3 vezes 0 dá 0. 3 vezes 1 dá 3. Quando x é 0, o 3 cosseno de 2x é 3. A bolinha está lá em cima. Quando x for 45, o 3 cosseno de 2x é 0. Então, em cima do 45 tem o 0. Quando x for 90 graus, o 3 cosseno de 2x é menos 3. A bolinha vem cá embaixo. Quando x for 135 graus, o 3 cosseno de 2x é 0. Então, aqui em 135, vem uma bolinha aqui no 0. Quando x for 180 graus, o 3 cosseno de 2x vai ser 3. Então, é uma bolinha lá em cima. Vamos traçar o gráfico. O gráfico está aqui, em cima dessas bolinhas vermelhas. Ó. Ele vai fazer esse movimento. Aqui está o gráfico da função 3 cosseno de 2x. Ela tem período igual a π. E observe que a imagem dela está presa entre menos 3 e 3. Essa é a imagem dela. E o domínio dela é o conjunto dos números reais. Aqui eu só representei a primeira volta no círculo. O período, que é π, eu não calculei, porque eu já havia calculado antes. A imagem é o conjunto fechado do menos 3 até o 3. E o gráfico compara o cosseno de 2x com 3 cosseno de 2x. E aqui nós temos a função cosseno de x. Então, eu estou comparando os três gráficos. Vamos ver o que aconteceu. Primeiro, o cosseno de 2x é como se a função cosseno tivesse sido empurrada para cá, pressionada para cá. Então, como era 2x, ficou 360 por 2, deu 180. Então, o período dela deu 180. Como é 3 cosseno de 2x, o que aconteceu? Eu vou multiplicar isso aqui por 3, ela vai lá para cima, e vou multiplicar esse valor, menos 1, por 3. Então, a minha imagem ficou ampliada. Ela ampliou a imagem. Ela permaneceu com o mesmo período. É como se também a função cosseno tivesse sido empurrada para cá e empurrada para cima, comparando essa função em vermelho com a função cosseno de x. Se apodere do conhecimento. Aqui termina a nossa segunda videoaula de funções trigonométricas, a função cosseno. Espero que você tenha gostado e que tenha entendido a aula. A Águia GC Matemática agradece. Se você gostou da videoaula, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e dê sua opinião. Muito obrigada.